Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial do podcast Vida, Luz, Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. E para esse primeiro episódio, eu escolhi um tema que é com certeza o grande diretriz da minha vida, que é o motivo pelo qual hoje nós podemos ter vida, que é o grande amor de Deus por nós. Quando nós falamos em amor, e especialmente quando falamos que amamos alguém, significa que a gente se importa com a vida daquela pessoa, né? Então, por isso, não são só elogios, mas a gente também corrige quando a pessoa erra. A gente não só apoia em palavras, mas também age, avança, pensa no que pode ser feito por aquela pessoa para ajudá-la em alguma circunstância, por exemplo. E quando você ama, não importam as circunstâncias, você está ali pela pessoa, a gente quer proteger, quer cuidar, quer que a pessoa se sinta amada, né? A gente também quer que ela saiba que é muito importante para alguém. E tem um ditado popular que a minha mãe costuma falar que é assim: ser mãe é padecer no paraíso. E o que significa essa expressão? Significa que ser mãe, a gente sabe, né, é um dos maiores amores que a gente conhece e que todo mundo fala. Eu já ouvi várias mães dizendo que antes achavam que conheciam o amor até terem o seu bebê, né? Então elas falam, nossa, eu achava que eu já amava o suficiente e quando eu tive então meu bebê, eu descobri um amor maior ainda. E elas fazem festa, né? Quando a gente começa a andar, quando falamos as primeiras palavras, quando temos as nossas conquistas ao longo da nossa vida, e isso não importa a idade, né? Filho sempre vai ser filho, mas ao mesmo tempo é um amor sacrificial. Quantas histórias a gente já não ouviu de mães que deixavam de fazer algo para si para fazer para o filho, mães que deixavam de comprar algo para si para poder comprar para o filho, né? Quantas histórias a gente já não ouviu, por exemplo, de filhos que às vezes cometeram grandes erros, cujas consequências são graves, né? E a mãe não o abandona, a mãe tá sempre ali junto, né, para ajudar a se reerguer. E elas sofrem quando nós sofremos, se preocupam quando estamos preocupados, elas choram junto, elas dão a vida por nós. E a Bíblia reconhece esse amor e diz que o amor de Deus é ainda maior. Então você que é mãe aí, imagina o quanto poderia ser o amor de Deus, né? O quanto é o amor de Deus por nós. É algo que não dá para compreender na nossa dimensão humana. E lá em Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. E o que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina que mesmo havendo um amor tão grande quanto de uma mãe pelo seu filho, há um Deus que nos ama ainda mais e que nunca deixa de nos amar. Deus, em sua palavra, ele vem e diz: olha, eu te planejei, eu te escolhi para vir ao mundo e te usar como instrumento nas minhas mãos. Eu já dei a minha vida por você e está aqui, ó, a prova do meu amor. Eu tenho o seu nome nas minhas mãos. Então, se aconteceu de você não ter experimentado esse amor materno, se você, por algum motivo, se sentiu rejeitado, ou então se você não teve essa chance, saiba que há alguém que sempre cuidou de você, que sempre se importou com a sua vida e que tem um amor ainda maior, que te ama com um amor que é indescritível, que nunca acaba e que já foi demonstrado. Deus, ele se revela a nós dizendo que ele não se esquece de mim e nem de você, e que esse amor dele por nós é tão grande que ele demonstrou de uma forma que ninguém jamais poderia demonstrar. Ele gravou o nosso nome nas mãos dele, né? E foi com sangue, gente, foi com sofrimento, foi com sacrifício, mas foi com muito amor. Ele tinha você em mente quando morreu na cruz para salvar a sua vida. Então ele tem as marcas do seu amor por nós. Você consegue imaginar o criador desse universo, de tudo que a gente conhece aí de belo, o dono do ouro e da prata, aquele que governa todas as coisas, ter gravado o seu nome nas mãos dele? É algo realmente incrível de se imaginar, né? E é esse o nosso Deus. Ele é um Deus de infinito amor, de infinita bondade com a gente. E o mais impressionante de tudo isso é que ele não precisava nos criar. Ele não precisa de mim e nem de você. Ele é Deus, mas ele decidiu nos criar. E como nada é por acaso, mas tudo é obra das suas mãos, ele pensou em todos os detalhes.
Ele pensou na cor da sua pele, no seu cabelo, na cor dos seus olhos, o tom da sua voz, seus dons, o seu jeito de ser, tudo perfeitamente pensado para que você fosse único nesse mundo. E é importante a gente lembrar, né, que Deus nos fez únicos, porque às vezes nós valorizamos tanto uma pessoa, valorizamos tantos dons de alguém, que a gente, às vezes, sem perceber, passa não só a nos inspirar naquela pessoa, porque tudo bem ter alguém que nos inspire, né? É sempre bom ter alguém que nos inspire a sermos melhores, a aprendermos, a buscar mais de Deus. Mas, às vezes, a gente começa a querer copiar, sabe? Querer ser igual, o mesmo modo de ser, o mesmo ministério, o mesmo dom. Mas Deus, ele não nos fez para sermos uma cópia de outra pessoa. Ele nos fez únicos, porque é na nossa maneira única de ser que Deus vai nos usar. Ele já está usando aquela outra pessoa de um modo e agora ele quer se manifestar através do nosso jeito de ser, através da nossa vida, através de quem nós somos, exatamente com as nossas características. Por isso que ele nos fez dessa forma. Eu também sei que tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem aceitar o amor de Deus, não conseguem entender por que Deus as amaria, devido a um passado que às vezes não foi muito bom, alguns erros que cometeram lá atrás. Mas a intenção, inclusive, desse podcast, gente, é mostrar que não há pessoas perfeitas, não há pessoas que nunca erraram na vida. Pode até ter aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, nossa, que exemplo de pessoa, né? Essa aí já veio com selo de santidade. Mas a verdade é que a gente nunca sabe a real vida daquela pessoa, o que se passa no coração dela. Por isso que nós não devemos nos basear no outro, mas olhar para nós e vermos o que em nós pode ser mudado. E se Jesus morreu por todos, é porque todos pecaram, todos cometeram erros. Então pode ser que aquela famosa frase, o meu passado me condena, fique martelando na sua mente por algo que aconteceu lá atrás e que por isso você se sente indigno do amor de Deus, você se sente incapaz de ser amado. Mas eu preciso te dizer que o teu passado não te condena, o teu passado não te define, mas é o passado de Cristo na cruz que te define. Que te define como? Como perdoado, como filho que teve todos os seus pecados lançados sobre a cruz e que agora possui uma nova vida em Cristo. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Antes nós éramos escravos do pecado e da condenação, mas Deus ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim nós fomos justificados e estamos livres da lei do pecado. Mais à frente, ainda no capítulo 8 de Romanos, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, creia que você já venceu o seu passado por meio de Cristo e que agora você é livre desse peso. Na Bíblia, nós também não tivemos pessoas perfeitas, tá, gente? Nós não tivemos um exemplo sequer de perfeição, somente Jesus. E você conhece a história do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era conhecido por perseguir os cristãos até a morte, por prender tanto homens quanto mulheres que professassem a sua fé. Então, se nós formos pensar, Paulo tinha todos os motivos ali para ser retirado do amor de Deus. Mas o que acontece é que o nosso passado, os nossos pecados, os nossos erros não anulam os planos de Deus para a nossa vida. Deus não retira o propósito para o qual nós fomos criados. Ele não retira o seu amor por nós. Muito pelo contrário. É aí que você se sente mais amado. Paulo não se esqueceu de quem ele foi. Então não significa que você irá simplesmente apagar o seu passado da memória, não significa que você não irá mais lembrar, mas que agora isso já não é um peso sobre você, isso não te acusa mais, não te destrói.
E por ser um Deus de imenso amor, ele ainda usa o seu passado para glorificar o nome dele. Ele usa aquele seu passado que para você é horrível para servir de testemunho para as outras pessoas, para que elas possam ver o poder transformador da graça de Deus sobre a sua vida. Então, se o seu passado não foi tão bom, se o seu passado foi marcado por erros ou algo nesse sentido, se deixe ser usado como instrumento pelo Deus grandioso que eu conheço e você verá como Deus coordena todas as coisas, como Ele é capaz de transformar todas as coisas ruins em grandes bênçãos. Não importa o que aconteceu lá atrás, você permanece debaixo do amor de Deus. Tudo o que aconteceu já foi coberto pelo amor de Deus. Deus é amor. O amor dele não passa, não deixa de existir, porque ele é amor. E o tempo todo Deus confirma o seu amor por nós, não só na sua palavra, não só na Bíblia, mas nos cuidados diários com a gente, nas provisões, nos livramentos. Então creia que você é amado e que foi feito para passar a eternidade ao lado de Deus. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Ele. Todos os dias, quando você acordar, repita para você mesmo: eu sou amado ou eu sou amada. E isso vai te ajudar a ter uma outra perspectiva das coisas ao longo do dia e vai te dar um renovo aí para fazer as suas tarefas, tá bom? Faz um teste aí, você vai ver que trabalhando isso na sua mente, você consegue viver de uma forma mais leve, você consegue ver a vida de uma outra forma, você consegue se relacionar com Deus de uma outra forma. Então receba o amor de Deus porque Ele está à sua espera. Ele quer te mostrar esse amor, Ele quer te restaurar através do seu amor. Ele quer curar as suas feridas, Ele quer te usar para fazer a diferença neste mundo. Deus o ama de tal forma que o planejou para passar toda a eternidade ao lado dele. E essa foi a mensagem de hoje para a nossa vida, gente. Eu espero que Deus continue falando muito mais ao coração de vocês. Fiquem com Deus e um abraço.